Estamos em direto. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui conosco na Voltimo. Hoje temos a presença do Prismian Group. Então, aqui deixa eu apresentar cada um dos apresentadores que vai participar aqui conosco hoje. O Rui Cerca. Tudo bem, Rui? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos. Perfeito. Rui José Ré, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Perfeito. O Casimiro Machado também aqui ao lado. O Casimiro está aqui. Está sem o microfone, mas tudo bem. Já estamos aqui tudo certo para começar. E deixa eu perguntar, Malta, já tem algumas pessoas aqui na sala. Se puderem confirmar, por gentileza, aqui no chat se está tudo ok, se o nosso áudio está ok. Nós já testamos antes, mas apenas para confirmar. As nossas imagens também. Deixa eu já colocar aqui o primeiro slide da apresentação do Rui, mas ainda não, Rui, deixa eu passar aqui algumas orientações. Já iniciamos daqui a pouquinho. Malta, Okay. Apenas lembrando que no chat do lado direito aqui do ecrã de todos vocês, os comentários devem ser colocados ali na parte de baixo. Inclusive, já estão aqui todos comentando em relação ao áudio. Muito obrigado. André, Cristiano, César, Paulo, ótimo, tudo em perfeitas condições. Então, assim, os comentários são super bem-vindos, devem ser colocados ali na parte de baixo. E possíveis perguntas, que também possivelmente vão acontecer e são bem-vindas também, por favor, devem ser colocadas ali na parte de cima do chat. Reparem que ali em cima tem um outro campo aberto. Então, as perguntas devem ser colocadas ali e assim nós conseguimos partilhar todas as perguntas para todos os participantes. Então, o Rui, o José e o Casimiro, quando forem responder as perguntas, vocês vão poder acompanhar também cada uma das perguntas e as respectivas respostas. E lá em cima também existe um outro campo de handouts, então ali os ficheiros. Então, o ficheiro da apresentação fica disponível ali para download. Então, se alguém quiser, ao longo da apresentação também descarregar o ficheiro, ele está ali disponível. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Nós sempre recomendamos também o uso do navegador Google Chrome. Então, é importante mencionar, haverá um vídeo ao longo da apresentação que o Rui vai apresentar. Então, se por acaso alguém tiver algum tipo de visualização em relação ao vídeo, primeiramente tentem trocar o navegador pelo Chrome, que possivelmente o problema vai ser resolvido. Se não for, só colocar ali no chat que eu posso ajudar também. Ok, então acho que é isso. Deixa eu voltar aqui. Está tudo ok. 4 horas, estamos já na hora marcada. Então, Rui, agora sim podemos começar, por favor. Boa apresentação. Boa apresentação Obrigado. ao José também e ao Casimiro. Vamos lá. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Eu vou começar por me apresentar. Meu nome é Rui Cerca. Eu sou formado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Desempenho as funções de técnico comercial aqui na General Cable Cellcat. Esta é uma empresa que faz parte de um grupo que é a Prismian Group, desde 2018. Estamos a falar de uma empresa e de um grupo que é líder mundial no fabrico de cabos de energia e telecom. Estamos a falar de que a Prismian Group é uma empresa que está solidamente posicionada no mercado da alta tecnologia, assim como cotada na Bolsa de Valores. E posto isto, acho que passemos então aqui à apresentação daquilo que nos traz cá hoje, nesta webinar. Ou seja, vamos hoje falar sobre as considerações que vamos ter nos cabos fotovoltaicos DC, isto em condições de tensão de trabalho extremas e que continuam a crescer cada vez mais, assim como situações ambientais extremas. Qual o propósito deste webinar e o que é que nos trouxe este webinar? Este webinar surge na sequência de nós, Prismian Group, termos desenvolvido um novo produto que nós chamamos de Prisolar e que foi desenvolvido com o intuito de solucionar os maiores problemas nos dias de hoje que nós temos visto nas instalações dos painéis fotovoltaicos, dos parques fotovoltaicos. E que problemas são esses? O que é que nós verificamos? Que a maior parte dos problemas decorrem de um crescente aumento das tensões nos cabos, passamos de 700 para cerca de 1500, e da exposição contínua dos nossos cabos, nos parques solares, para contacto direto com a água, o que se revelou como sendo um grande problema. Como tal, nesta webinar vamos explorar, analisar com detalhe estes temas e apresentar então o nosso produto. Então, quais as principais causas das falhas neste tipo de instalações?
que é que nós temos visto e o que é que nós verificamos que tem sido. As principais causas que nós identificamos nos parques solares fotovoltaicos estão relacionadas com os trackers, avarias quer mecânicas, quer eletrónicas. Outra da grande fonte de avarias decorre de avarias nos inverters, nos próprios módulos fotovoltaicos e, por último, nos sistemas de cabelagem. O que é que nós verificamos nesta análise que efetuamos? Que a maior parte da percentagem das falhas está nos trackers, nos inverters e nos módulos fotovoltaicos e que, ao contrário disto, a menor parte da percentagem de falhas decorre nos sistemas de cabelagem, mas é aí que vai incidir a nossa atenção. Isto porquê? Porque, embora seja a menor percentagem nas falhas, aquilo que nós verificamos é que uma má escolha do tipo de cabo que estamos a utilizar pode ter implicações muito negativas no que diz respeito aos custos operativos, ao OPEX. E pode diminuir também ou aumentar o risco de LCOE, ou seja, o retorno financeiro que nós vamos ter de uma instalação destas, que costuma ser bastante avultado, pode ficar bastante afetado, porque se nós não tivermos o nosso parque fotovoltaico a produzir energia por uma falha no cabo, é bastante grave. Posto isto, o que é que nós temos? Temos que a balance of system da parte da componente elétrica, nós identificamos que existiam 3 falhas ao nível desta parte elétrica. Quais são? E o que é que depois se pode fazer? Nós identificamos como primeira os danos por exposição prolongada à água, o que provoca uma interrupção da produção e a redução dos nossos parques fotovoltaicos. Detectámos também falhas ao nível dos condutores, isolamento, pode estar relacionado com más instalações, exposições prolongadas a UVs, agressões externas de outro tipo e, por último, o aumento das tensões de funcionamento. Nós aquilo que verificamos é que, com o decorrer dos anos, as necessidades têm levado a que as tensões de funcionamento deste tipo de instalações tenha gradualmente aumentado. Passámos de valores na ordem dos 700, 750 volts para os 1500 hoje em dia. Como consequência desta exposição prolongada, aquilo que nós fizemos foi alguns destes sites onde ocorreram situações como estas que acabámos de descrever, fomos visitar para tentar fazer uma análise mais detalhada, tentarmos perceber onde é que poderíamos melhorar face àquilo que estava a ocorrer e o que é que nós verificamos e que é bastante explícito nestas imagens. Estas imagens, aquilo que nos mostram é o efeito negativo que uma ação climatérica extrema pode ter, assim como uma localização imprópria no correto funcionamento de um parque solar fotovoltaico. Isto porquê? Porque a crescente necessidade de espaços leva-nos a colocar os parques solares fotovoltaicos em zonas cada vez mais agrestes. Perto da costa, estamos sujeitos às inundações, aos aumentos do nível da água do mar, estamos mais expostos a ações climatéricas extremas quando os colocamos em zonas mais úmidas, zonas costeiras, quando os colocamos também em linhas de água, e como tal ficamos mais expostos. E depois aquilo que vamos ter é aquilo que nós verificamos aqui nas imagens, ou seja, temos aqui na primeira imagem as tubagens completamente impregnadas de lama e água, temos os parques solares fotovoltaicos, algumas partes ficam completamente submersos, e isto depois leva a um contacto contínuo e extremo dos isolamentos, dos condutores que nós temos, com a água, e é daí que depois decorrem as falhas que nós temos vindo a analisar. Aqui neste segundo exemplo, aquilo que nós gostávamos de salientar é que mesmo em parques solares fotovoltaicos com boas infraestruturas, onde estejam criadas infraestruturas que nós pensamos que são bem feitas, que cumprem todas as normas de segurança e tudo mais,
Neste momento, com aquilo que nós temos visto e com o que nos temos deparado com as alterações climáticas, é que nem mesmo estes parques estão isentos e salvos deste tipo de situações. O clima é cada vez mais imprevisível, as alterações climáticas são cada vez mais extremas e aquilo que nós verificamos é que os parques solares fotovoltaicos estão instalados cada vez em ambientes com climas cada vez mais instáveis. Nós não conseguimos controlar o clima. Também não conseguimos controlar as alterações climatéricas, embora estejamos num bom caminho e a tentar caminhar nisso. A única coisa que nós podemos efetivamente controlar é podemos dotar as nossas instalações de componentes mais robustos e que nos deem garantia de um correto funcionamento. E é aqui que a Prysmian Group apresenta esta solução e este novo produto que nós aqui nos propomos hoje a apresentar, que é o PriSolar, e que foi um produto desenvolvido para fazer face a estas alterações climáticas e a permitir que, mesmo nas condições mais adversas, os parques solares fotovoltaicos possam continuar a produzir sem interrupções, por avarias nos cabos. Aqui temos, novamente, algumas imagens daquilo que tem acontecido nos últimos tempos, das inundações. Isto porquê? Porque as chuvas que antes eram mais espaçadas no tempo, agora são mais concentradas, chove mais e mais quantidade num curto espaço de tempo e depois situações como estas que vemos aqui na imagem são cada vez mais recorrentes e acontecem cada vez com mais frequência. E como tal, isto leva-nos a ter que dotar toda a nossa infraestrutura de equipamentos que sejam capazes de suportar este tipo de ambientes agrestes. Isto porquê? Porque se não o fizermos, os custos operativos decorrentes destes incidentes vão ser mais elevados, o retorno financeiro vai ser menor e, como tal, o risco associado a um investimento numa infraestrutura destas aumenta bastante. Aqui gostava de salientar também que é bastante importante que, em termos de normas de instalação, as mesmas também sejam cumpridas por parte dos instaladores de uma forma mais correta, porque o facto de nós não cumprirmos as melhores práticas pode levar a que os nossos cabos também possam falhar por causa de. Por isso é importante que nós cumpramos e que todas as regras e boas práticas sejam cumpridas para evitar situações como estas que estamos a ver aqui. Este slide permite-nos ter uma visão mais global de quando é que efetivamente nós começamos, em termos de normas, quais são as normas pelas quais se rege este tipo de cabos. Ou seja, temos que tudo isto começou com o desenvolvimento por parte da Pirelli em 2002. Tivemos uma evolução gradual em termos de normativas face às necessidades que nós víamos reais do terreno, até conseguirmos chegar às normas europeias em 2015, que é a norma pela qual ainda se rege hoje em dia, a EN 50618. Mais tarde, em 2017, tivemos as normas europeias, as IECs, que vieram também regulamentar e acrescentar mais algumas salvaguardas neste caso, e em 2018 a introdução também das CPRs. Quais são as normas que regulamentam este tipo de instalações e no que é que o nosso cabo é melhor? Pronto. As normas pelas quais se baseiam este tipo específico de cabelagem são basicamente a EN e as IECs 62930. Aquilo que nós vimos perante as imagens que acabámos de mostrar ainda há pouco é que as normas vigentes não são suficientes para fazer face à crescente necessidade que nós temos no real, no terreno. E aquilo que nós nos propusemos, Grupo Prysmian, foi desenvolver um ensaio interno que conseguisse dar uma garantia que os nossos cabos eram capazes de suportar estas situações mais extremas e garantir
o funcionamento dessa instalação, mesmo nas condições mais extremas e sujeita às condições mais extremas de exposição à água. Por isso desenvolvemos um ensaio que denominamos como ETI. E aqui então passo a mostrar a comparação daquilo que nós definimos como um ensaio interno para garantir que o nosso cabo cumpre nas situações mais extremas e que vai dar uma garantia de funcionamento nos próximos 30 anos seguramente, face às normas já exigentes. E qual a necessidade de nós termos ido em busca deste ensaio para a realidade que nós vemos. Este ensaio foi desenvolvido para fazer face às necessidades das instalações nos dias de hoje, tal como tinha mostrado nas fotos anteriormente, nos slides anteriores. Aquilo que nós verificamos é que as normas em vigor existentes não dão resposta às condições atuais de funcionamento de um parque solar fotovoltaico. Fruto disso mesmo é que tivemos as falhas que acabámos de demonstrar naquelas fotos, e aquilo que nós garantimos é que este ensaio vai garantir uma vida útil estimada ao cabo de 30 anos. Este cabo é testado, tal como está aqui no ensaio, a 1800 volts DCs, com água a 70 graus, durante 1500 ciclos. Estamos a falar qualquer coisa como 4 anos. Este foi testado e foi simulado em mais de 12.000 horas, 1500 ciclos. Enquanto que as normas que estão vigentes hoje em dia, aquilo que dizem, por exemplo, uma AD7, aquilo que simula são 240 horas. Estamos a falar de qualquer coisa como 100 ciclos. Uma AD8, que não é sequer uma norma que esteja adequada, porque foi uma norma de cabos AC, ou seja, uma norma que foi inicialmente dimensionada para cabos 450 volts, composta a 750, e que, mesmo essa, foi dimensionada para 2.400, foi testado e regulamenta apenas para 2.400 horas de contacto direto com a água. Nós aquilo que estamos a mostrar é que o nosso cabo assegura que passa, sem qualquer problema, 12.000 horas, 1.500 ciclos. Agora, passemos então à apresentação daquilo que nós achamos e temos a certeza que vai garantir o correto funcionamento destes parques solares fotovoltaicos, e como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, aquilo que eu vos propunha era assistirem ao nosso vídeo promocional, que dá para terem uma pequena ideia e vislumbre daquilo que nós propomos e daquilo que nós sugerimos como alternativa àquilo que existe no mercado. Alexandre, se fosse oportuno, passar o vídeo.
Ok. Agora que identificamos os problemas e a causa das falhas, passamos então a apresentar a nossa solução, não é? Aquilo que nós propomos como solução para estes problemas é a instalação do nosso novo produto, do Prysmian Pri-Solar. Isto porquê? Porque ele foi concebido para enfrentar o imprevisível, é muito mais resistente a condições climatéricas extremas, permite com isso mesmo e garante o funcionamento e correto funcionamento das instalações. Com isto temos um retorno de investimento mais rentável e superior a 30 anos, maior eficácia operativa e uma cadeia de fornecimento sustentável. Porquê? Porque este produto é fabricado localmente, aqui em Portugal. Neste slide, o que é que nós vamos falar? Vamos falar sobre uma análise em termos de custos e o porquê e a importância da escolha deve ter neste tipo de produtos. Aquilo que nós podemos ver através desta análise, aqui do lado direito, o custo do CAPEX, é que a cabelagem apenas representa qualquer coisa como 3% do custo num investimento num parque solar fotovoltaico. O que é que isso implica? Há que relembrar que o efeito de uma falha de avarias de cabos neste tipo de infraestrutura é fatal, porque para completamente o fornecimento de energia e com isso o custo operativo vai aumentar também. Aquilo que nós nos propomos é que com a utilização do nosso produto nós vamos reduzir bastante os custos operativos, porque o nosso produto vai funcionar corretamente com essa garantia que nós damos, vamos ter um retorno de investimento mais eficaz, vamos ter aquilo denominado LCOE, Levelized Cost of Energy, que não é mais do que uma relação entre os custos da infraestrutura e custos operativos a dividir pela energia produzida durante a vida útil estimada dessa mesma infraestrutura. Ou seja, o que há que reter é que este investimento é crítico e pode representar num elemento de menor custo, como é, por exemplo, o cabo, na totalidade deste investimento todo, pode representar que vamos ter um investimento e um retorno mais assegurado durante os próximos 30 anos, sem falhas, devido a este tipo de ações climatéricas. E é isso que nós asseguramos enquanto Prysmian Group. Mais uma vez, daqui este slide serve apenas para recordar quais foram as causas e qual a solução que nós aqui trouxemos, ou seja, as causas que estavam relacionadas com instalações fotovoltaicas que crescem em tamanho e potência, tal como já tinha referido, onde nós passámos de tensões de funcionamento de 750 para os 1500 hoje em dia, os eventos climatéricos extremos imprevisíveis e a localização destes mesmos parques solares fotovoltaicos em zonas mais impróprias, digamos assim, e sujeitos a ações climatéricas mais extremas. E aquilo que nós verificamos é que a indústria é dinâmica e avança mais rápido do que as próprias normas. E como tal, nós tivemos que nos adaptar e tentar estar um passo à frente, desenvolvendo ensaios que nos permitissem assegurar e dar este tipo de segurança aos nossos clientes. E é aqui que entra o nosso produto, o Pri-Solar, e é esta a garantia que nós damos. A utilização do nosso Pri-Solar, aquilo que nos dá é permite-nos dar a garantia desse retorno financeiro mais rápido, seguro e garantir um custo operativo mais reduzido, com maior eficiência de infraestrutura. Este é o grande passo que nós damos com este desenvolvimento que fizemos. Como é que garantimos este retorno? Pronto, este retorno é garantido da nossa parte com o desenvolvimento do mesmo ensaio que nós tínhamos falado, desse ensaio da WETI, onde nós simulamos as condições reais de instalação e cumprimento, assegurando que o nosso cabo cumpre com essas mesmas ações climatéricas mais extremas e, como tal, o risco de falhas vai ser menor e vai ter uma melhor eficiência no retorno financeiro desse investimento.
Este tipo de cabo pode ser fornecido como nós vamos ver, em rolos, em bobinas, e estamos a tentar fazer com que o mesmo seja desenvolvido também a partir de caixas, de forma a que seja mais user-friendly para o instalador, digamos assim. Nós, Prysmian Group, garantimos então a solução mais ampla e completa no mercado solar. Agora, o que aqui temos, passamos então a apresentar a nossa gama completa de produtos, para que vocês tenham uma ideia daquilo que nós propomos e das soluções que nós podemos apresentar para a instalação deste tipo de infraestruturas. O que é que nós temos? Para parques solares fotovoltaicos, temos então o nosso Prysmian Pri-Solar, que é um cabo que deve ser utilizado entre ligações de painéis fotovoltaicos ou na ligação entre painéis fotovoltaicos e as também denominadas strings ou caixas combiner. O nosso cabo designação é o H1Z2G2K, obedece às normas EN 50618, tem uma tensão máxima de 1,8 kV DC, alta resistência à intempérie, é produzido com cobre estanhado e passa no nosso ensaio interno no ETI 1500. Depois temos também os cabos Harmony e o Harmony All Ground, que nos permitem oferecer um cabo para fazer as ligações depois entre as string boxes e os inverters e os postos de transformação. E então passemos à análise de onde é que mais precisamente se situa e para que é que eles se usam. Tal como podemos ver aqui nas imagens em anexo, o nosso cabo Pri-Solar é utilizado para fazer a ligação entre os painéis fotovoltaicos, tal como podemos ver aqui na imagem 1. Também, como está aqui na imagem 2, entre os ditos painéis fotovoltaicos e as string boxes ou combiners. As limitações deste tipo em termos de limitações, estes cabos já estão preparados para funcionar a tensões 1500 volts, com tensões máximas de 1.8. Conseguimos fornecê-los, estes cabos Pri-Solar, em secções que podem variar desde 4, 6, 10 e 16 mm². Em casos muito especiais, se assim o requererem, também se pode fabricar em 25 mm², mediante pedidos. Então estes cabos podem ser então fornecidos, como tinha falado, em rolos de 100 metros, em bobinas de 5 km ou aligeradas de 500 e de 1000 metros, e neste momento, face às necessidades de mercado, aquilo que nós estamos a tentar é oferecer aos clientes a possibilidade de terem caixas de onde possam fazer um pull do cabo de uma forma mais user-friendly, digamos assim, e que possam ter, em termos de transporte e de utilização, mais utilidade para o instalador. O que é que nós temos também e o que é que podemos oferecer em termos de cabos de baixa tensão para fazer a ligação entre as string boxes e os inverters? Temos os cabos Harmony. Estes existem dois tipos. Temos o Harmony normal e depois temos o All Ground. Em que é que eles diferem? O Harmony é para ser feito o enterramento em vala comum, com as camas de areia, gravilha, a devida sinalização e proteção mecânica. Ou então, aquilo que nós sugerimos e aquilo que nós temos como alternativa é o Harmony All Ground. Este cabo, a grande vantagem que traz face àquilo que nós temos como dito regular no mercado, que é o nosso Harmony, também temos, é que permite garantir uma resistência 7 vezes superior, cumprindo com a norma AG4, de acordo com a IEC 60364-5-51. É um cabo mais ecológico na medida em que permite uma reutilização total dos materiais resultantes da abertura das valas, ou seja, não temos desperdícios de materiais. Conseguimos também
e garantimos uma menor necessidade de recursos humanos e técnicos na fase de instalação, tal como estão aqui nas fotografias, porque um cabo permite fazer um enterramento direto, e com isto conseguimos poupar tempo e instalar até cerca de 2 km de cabo por dia. Estamos a falar de cabos, todos estes, tanto o Harmony como o Harmony All Ground, que cumprem com a classe AD7. Em termos de soluções, nós também temos para este tipo de soluções cabos de média tensão. O AL é Pretonax H e o L Voltalen H Compact. Qualquer um destes cabos é válido. Aqui a única coisa que podemos realçar é que o Voltalen H Compact tem uma blindagem estanque que nos permite garantir que não vai ter absorção de água em caso de inundações. Ou seja, em situações onde possa eventualmente existir esse tipo de risco, recomendamos a instalação deste cabo. Temos também e podemos fornecer cabos de alta tensão enterrados. Isto naqueles casos em que vamos ter aplicações mais específicas, com interligações entre subestações e destino final. Se houver essa necessidade, nós também podemos fazer o fornecimento deste tipo de cabos. A gama que nós temos é bastante variada. Isto permite-nos também chegar ao nível dos acessórios para média tensão, ou seja, podemos fazer o fornecimento de terminais, uniões e conectores separáveis para média tensão. Salientar que nós, enquanto Prysmian Group, conseguimos ter este portfólio e oferecer uma gama completa para parques solares fotovoltaicos, que é uma grande vantagem, nós conseguimos oferecer a gama completa. Em termos de fazer a parte de cabos de comunicações, aquilo que nós propomos são 3 opções. Temos como oferta os cabos categoria 7 com blindagem coaxial, com bainhas de polietileno para instalação direta no exterior, resistentes a UVs. Podemos ter cabos também resistentes para situações mais extremas que estejam sujeitas a postos de transformação, a transformadores, inverters, tudo mais. Podem utilizar um cabo também armado ou, noutros casos, com aplicações mais específicas, também podemos fornecer cabos de fibra óptica com instalação exterior para aplicações quer de registro data logger, estações climatéricas, videovigilância, seja qual for a necessidade que vocês tenham. A grande vantagem que nós temos enquanto Prysmian Group é que estamos habilitados a oferecer a gama completa de cabos e outros acessórios para este tipo de instalações, quer ao nível dos cabos de energia, baixa tensão, média, alta, acessórios ou componentes, ou ao nível dos cabos fotovoltaicos com este novo produto, o Pri-Solar, e ao nível dos cabos especiais de comunicação, como sejam os cabos de fibra óptica, cabos de dados de comunicações e cabos de controle. Tudo aquilo que vocês necessitarem, nós podemos fornecer e temos uma gama completa para fazer face a este tipo de instalações. Pronto, espero ter sido útil e ter conseguido esclarecer as vossas dúvidas e espero que vos tenha conseguido convencer desta mais-valia que é o nosso novo produto, o Pri-Solar, e das mais-valias que podem ter com a utilização deste mesmo produto. Alexandre, acho que poderíamos passar então a uma fase de dúvidas e questões que possam eventualmente ter surgido no decorrer da apresentação. Perfeito, Rui. Obrigado pela apresentação. Ótimo, tudo Obrigado. Certo. Rui, vamos dar alguns segundinhos, se puder carregar ali em cima na aba de questões. Se puder dar um minuto e mal, então um minutinho só para o Rui poder dar uma passada de olho nas perguntas. José, imagino que já deva ter olhado aqui as perguntas ao longo da apresentação. Sim. E aí, Rui, se quiser liderar, ou o próprio José também, naquele modelo de baixo para cima, que é a mesma ordem como as pessoas foram colocando as perguntas ao longo da apresentação, eu publico aqui e vocês podem ler a pergunta e responder na sequência, por favor. Eu acho que o Ré eventualmente pode começar, não sei. O que é que preferes, Ré? Temos a primeira pergunta, é do Francisco Távora. Tipos, constituição e características técnicas essenciais de cabos elétricos isolados para a ligação dos painéis fotovoltaicos às caixas de strings e aos conversores DC-AC.
Ora bem, na apresentação que fizemos, passamos por este ponto em que explicamos os vários tipos a utilizar, tanto o período solar a utilizar na ligação entre painéis string. Depois temos duas soluções, ou o Harmony ou o Harmony All Ground, depende do tipo de instalação, ou com vala convencional no caso do Harmony, ou direto no caso do All Ground. Se queres acrescentar algo, Rui. Não, acho que está bastante explícito. Ok. Temos outra pergunta. Quais seriam os tipos de conexões a serem usadas nessas situações? Ou como prevenir problemas nas conexões nessas situações extremas? Ora bem, o que nós podemos dizer é que utilizando a conectividade que a Prysmian disponibiliza, que asseguramos essa proteção, uma vez que foi desenhada para cumprir os mesmos requisitos dos cabos solares. Ver. Temos outra do José Cordeiro, que eu penso, diz fala ou falha de condutores entre painéis. Portanto, eu penso que será se a falha também pode ocorrer entre os painéis, pois sim, uma vez que pelas fotografias que vimos, seria um caso extremo de uma inundação, que atingiria também os painéis e os cabos que estão por baixo. Ou então, na outra ótica, se falamos dos cabos entre painéis, pois sim, o período solar. De seguida, temos outra pergunta que aborda também as falhas nos cabos. Teoricamente, os cabos não deveriam ter uma proteção mecânica suficiente para uma exposição prolongada à água. Pois sim, é assim, na parte em que eles vão dentro do tubo, sim. Na parte em que não estão dentro do tubo, nomeadamente na ligação entre painéis e dos painéis às caixas de string, pois aí não tem proteção mecânica. Ou seja, se houver uma inundação, pois está em contacto com a água. E aí é que as falhas podem ocorrer. Acho que a mesma pessoa tem aqui uma outra questão. Para ciclos de 1500 ciclos ou 12.000 horas, isso não daria menos de 2 anos? Não é pouco tempo de vida? Não, os 1500 ciclos, quando nós nos referimos a ciclos, estamos a falar em ciclos diários, ou seja, 1500 dias. Isso estamos a falar em ciclos de funcionamento do fotovoltaico, considerando que temos 8 horas de funcionamento e de luz solar e de produção fotovoltaica, ou seja, quando nos referimos a um ciclo de produção, é isso mesmo. E se nós fizermos e considerarmos cerca de 8 horas em média de produção diários, temos mais de 4 anos de produção testados e garantidos. Em contacto direto, em funcionamento e em contacto direto com a água. Atenção, porque esse foi o nosso teste. Ou seja, nós aquilo que simulámos foi isso mesmo, foi os 1500 ciclos em contacto permanente direto e com a água, a 70 graus, a 1800 volts, ou seja, todas as piores condições que nós poderíamos ter, ou seja, nós estamos a ensaiar o nosso cabo a 1.8 kV, completamente submersos, durante 12.000 horas. Esse foi o nosso teste. E é isso que nós garantimos que, e com este teste, nós garantimos e dá-nos confiança para garantir que vamos ter mais de 30 anos, certamente, em funcionamento do nosso cabo, sem qualquer problema. Ok, só para acrescentar que o Rui também comentou durante a apresentação que este protocolo de ensaio definido pelo Prysmian Group, portanto, foi para dar resposta às situações extremas que têm vindo a ocorrer e cada vez são mais frequentes, e por existir um vazio normativo, porque ainda não existe uma norma de ensaio. O que existe não é adequado a este tipo de cabos, pelo que sentimos necessidade de ter um teste que nos permite garantir que o cabo cumpre estas condições do ensaio e que nos possibilitam também dar uma garantia de um tempo estimado de vida de 30 anos. Superior.
Maior ou igual que 30 anos, sim. Isso é para responder aqui à pergunta do Miguel Soares, não é? O protocolo teste ETI é proprietário ou normalizado? Sim. É objeto de uma autodeclaração de fabricante. É assim, eu quase já respondi a esta pergunta, portanto é proprietário. De momento não existe um teste que abrange todas estas características. De futuro, que penso que irá surgir, porque a normalização anda sempre um bocadinho atrás da realidade, ou seja, o mercado anda mais à frente. A partir do momento em que exista a norma que dê cobertura a este tipo de ensaio, pois será esse que iremos adotar. Neste vazio, parece-nos adequado e para fazer face este para fazer face àquilo que nós temos vindo a ver das avarias recorrentes das instalações que têm estado a dar avarias, e é para fazer face a esse vazio que nós, para garantirmos e para o nosso cliente final estar descansado, que nós garantimos que o nosso cabo vai funcionar, é que nós dimensionamos este teste para testar o nosso cabo nas situações mais extremas. Okay. Também existe a questão da autodeclaração, pois sim, a pedido, se necessitarem, podemos passá-la. Okay. Então ver se existem mais perguntas. Temos aqui uma que pergunta é acerca do tipo de água, pois é água natural, ou seja, é aquela que encontramos nas instalações flutuantes. Depois temos outra do Miguel, esta foi da Nélia, temos outra do Miguel Soares, os cabos Harmony, sendo os cabos mais sujeitos a possível imersão, também são testados pelo WET-I, pelo nosso teste. Ora bem, este teste foi desenvolvido especificamente para cabos perisolar, que é o objeto desta webinar. Contudo, os outros cabos são cabos que têm espessuras de isolamento muito superiores aos cabos solares, nossos e da concorrência, pelo que eles estão definidos para AD7, a classe AD7, e cumprem, não estão a ser objetos, dada a diferença tão grande de espessura, a nível de isolamento e bainhas, que à partida está garantido também o cumprimento deste protocolo. Esperemos a tal questão normativa, pois se evoluir no sentido de definir um ensaio para a classe que for definida, depois também os iremos submeter ao mesmo ensaio. Eles estão a ser submetidos, a análise está a ser feita, ainda não durante tanto tempo como os demais, não porque também não houvesse necessidade, e este cabo, tratando-se de um cabo que tem uma espessura muito maior, com outro tipo de características, também não tem essa necessidade e nunca apresentou esse tipo de falhas. E como tal, a gente garante que ele funciona corretamente, e por isso não houve essa necessidade de desenvolver um novo produto, porque aquele que existe e que nós temos e apresentamos como solução corresponde a todas as necessidades. Ok. Eu penso que tínhamos mais uma questão relativa às condutas, mas não estou a ver agora. É assim, eu acho que está qualquer dúvida... um pouco mais embaixo, Zé, em relação à norma para as condutas. Sim, sim. É uma que está mais embaixo um pouco. Até conseguimos pôr a pergunta no ecrã? Consigo. Vou colocar aqui agora, deixa eu achar ela aqui. Vê se é essa. Oh, desculpa. Eu coloquei errado aqui, peraí. Era... Não, é porque ele consertou aqui. José depois. Cordeiro, existe norma? Existe norma para as condutas onde passam os cabos? Aqui depende do uso do cabo, mas podemos dizer que também existem condutas que são resistentes aos raios UV, tipo A, mas se tivermos que indicar uma norma, podemos indicar a EN 61386 e depois escolher a parte que se aplica, ou 21 para os rígidos, ou 23 para os flexíveis, ou 24 para os tubos enterrados. Portanto, será EN 61386.
Ok. Eu acho que qualquer uma outra dúvida que surja, tem aqui o e-mail e número de telefone, com o nosso número de atendimento comercial. Para tal, depois temos também o nosso colega Casimiro Machado, que vai ser a pessoa responsável por o acompanhamento deste tipo de produtos. Qualquer dúvida que disponham, podem sempre enviar e-mails para info.celcat@prismiangroup.com e nós iremos responder a todas as vossas questões e dúvidas, para que não restem dúvidas que o nosso produto realmente é o melhor do mercado nesta área. Da Perfeito, minha parte, Rui. Super obrigado. Tá ótimo. Então, deixa eu voltar aqui com as nossas imagens, então, para as considerações finais. E o José Ré também fica aqui no quadro. Perfeito. Bom, então deixa eu agradecer aqui, primeiramente, pela apresentação do Rui, José Ré, pelos esclarecimentos também. Agradecer pela presença de todos aqui no webinar. E vamos dar uma passada aqui em considerações finais. Se quiserem deixar também algum último comentário, vamos começar pelo Rui. Por favor, Rui. Eu gostava de agradecer a vossa presença e o vosso tempo para nos estarem a ouvir e por nos terem permitido demonstrar esta mais-valia da utilização deste novo produto, o PRI Solar, por nos permitirem demonstrar também toda a nossa gama de produtos que pode ser uma mais-valia neste tipo de infraestruturas, e espero que contem connosco para o desenvolvimento e instalações futuras, porque nós somos uma solução viável para. Perfeito, muito obrigado, Rui. José Ré? Sim, também queria agradecer a presença de todos, e são muitos pelo que vejo, e dizer que estamos aqui disponíveis para trabalhar em equipa. Não vendemos só o cabo e passamos a responsabilidade para quem o instala ou para o cliente, mas sim para ser um parceiro, a colaborar. E qualquer contacto, depois temos o nosso comercial Casimiro, depende do cliente, mas o Casimiro ou o Pedro Fernandes neste momento não se encontra presente, e terão todo o gosto em atender os vossos pedidos. Perfeito. Queres ter alguma coisa? Não. Ok. Então tá bom. Super obrigado, Zé. Obrigado ao Casimiro também. E, malta, lá em cima, na parte de cima, ainda nesse finalzinho, se quiserem descarregar o ficheiro com os slides apresentados pelo Rui e pelo José, então lá em cima existe uma aba lá em cima de ficheiros, handouts. Então, basta carregar ali e podem... Esse ficheiro está lá disponível para download também. Tá bom? Então é isso. Okay. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação, pelo engajamento, pelas perguntas também ao longo da apresentação aqui no final. E uma boa tarde a todos. Fiquem atentos às próximas comunicações com as próximas sessões. Cuidem-se. Okay. Um abraço. Obrigado. Okay. Obrigado. Boa tarde.